Nesse vídeo, eu vou falar sobre como ler um livro segundo Dale Carnegie, que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro que eu já comentei que eu gosto muito desse livro, porque eu acho que ele organizou de uma forma muito legal, assim, e que facilita muito a leitura, né? Ele traz uns resumos, uns destaques de algumas frases, e também é um livro que ele conta muita história, né? De pessoas que foram aplicando aquilo que ele fala nesse livro, nos seus cursos, e assim você se envolve com a leitura, né? Então, histórias de pessoas é algo que chama muito a atenção. E eu acredito que ele usou bem isso nesse livro. E eu gostaria de falar alguns pontos que ele colocou já no início do livro, algumas sugestões que ele trouxe de como você aproveitar melhor a leitura desse livro. Tem algumas coisas aqui que são particular dessa leitura, de livros que falam sobre relações humanas, né? Como lidar melhor com as pessoas no dia a dia, como se sair bem num evento social. Então, tem certas coisas que se aplicam para esse livro. Mas tem algumas coisas que eu gostaria que você já trouxesse à sua mente quando você for ler um livro, que é muito importante para que você absorva mais o conteúdo do livro. Você precisa ter uma leitura profunda para que você venha a realmente gravar aquilo que o livro ele fala, que o conteúdo traz, as aplicações que ele tem para as nossas vidas e para o nosso dia a dia, na forma que você, talvez, como esse livro fala, lida com as pessoas, ou outros conhecimentos o qual você pretende adquirir com alguma outra leitura. Então, um pedido meu, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo se ele for relevante para você e se inscreva nesse canal. É um canal que eu estou começando, é o terceiro vídeo que eu estou gravando e é muito importante que você se inscreva para que você fique por dentro de tudo aquilo que eu estarei compartilhando nesse canal. Vamos lá para o primeiro princípio que ele traz. Eu vou estar lendo na íntegra o texto que ele trouxe e aí vou fazer alguns comentários dos princípios. Então, sugestões que ele traz, né? São 9 sugestões. Primeira sugestão: desenvolva um desejo profundo e imperativo de dominar os princípios das relações humanas. Então, você precisa desenvolver esse desejo. Aplicando para uma leitura de outros livros, você precisa desejar aquela leitura e o conteúdo qual aquele livro traz. Muitas vezes a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é o que aquele livro fala especificamente, e qual proveito que eu vou ter com a leitura desse livro. Se for histórias, conto de fadas, o que isso traz para você? Será que é uma ampliação da tua mente, da tua criatividade? Você vai ter novos vocabulários lendo aquele livro? Você vai levar esse conteúdo para o teu trabalho, você vai usar lá, você está lendo um livro de gestão de pessoas, ou um livro de relações humanas, o qual você pode aplicar no teu trabalho. Isso você tem que trazer na sua mente todo momento que você estiver lendo aquele livro, para que você não perca o foco. É comum, quando você está lendo um livro, às vezes pelo cansaço do dia, pela mente ter já tomado tantas decisões e visto tantas coisas, que você perca o foco da leitura. Mas se você trouxer à tua mente o real motivo de estar ali, você vai trazer o foco para aquilo que você está fazendo. E caso você perca, caso você passe uma página o qual você não absorveu, não prestou atenção, você vai retornar porque você quer aquele conteúdo. Você desenvolveu esse desejo profundo em cima dessa leitura, desse livro, o qual você está aproveitando nesse momento. Então, é algo que você precisa fazer. Eu gosto muito também, aproveitando, você ter uma lista de livros e você pensar no próximo livro com desejo também daquela leitura. E você já chega, você está lendo o livro que você começou, né? E você foca naquele livro, mas você também tem em mente o próximo livro que você vai ler. E assim você vai desenvolvendo um amor pela leitura e uma vontade de ler a cada vez mais. Então, traga esse objetivo na leitura. Traga esse propósito para você não perder o foco e aproveitar ao máximo a leitura
desse livro. O próximo sugestão que ele traz, a segunda sugestão, leia cada capítulo 2 vezes antes de passar para o seguinte. Eu fiz isso e realmente traz uma profundidade para a leitura. Então, o primeiro capítulo eu passava de uma forma mais rápida por ele, e na segunda leitura eu vinha anotando, grifando, escrevendo, puxando uma caixinha no cantinho da página para anotar algumas coisas, fazia resumo numa folha. Eu segui essa sugestão na minha primeira leitura desse livro. E realmente, o quanto agregou na minha leitura fazer essa sugestão, de estar voltando, lendo novamente e assim seguindo para o próximo capítulo. Ele divide os capítulos de uma forma muito... eu senti uma forma muito didática de você separar os capítulos, fazer resumo no final de cada capítulo do princípio principal daquele capítulo, a essência do capítulo. Então, foi uma leitura, assim, muito prazerosa na primeira vez que eu li. Se eu fosse escrever um livro com um conteúdo grande, assim, eu quero escrever nesse formato o qual ele escreveu, porque eu achei que ele foi muito feliz naquilo que ele fez aqui nesse livro, se foi a equipe dele, se foi alguém que deu essa sugestão e fez toda a diagramação do livro, né? Eu acredito que foi muito feliz, por isso que ele é um sucesso de vendas, porque ele fala de um assunto relevante, mas ele foi muito bem escrito e muito bem organizado. Então, leia cada capítulo 2 vezes antes de passar para o seguinte. Muito legal. Terceira sugestão. Enquanto lê, pare com frequência para se perguntar como aplicar cada sugestão. Então, ele é um livro de princípios, o qual você pode aplicar já no seu dia a dia com as pessoas, e você parar para refletir em cada sugestão e como aplicar ela nessa questão, nesse livro, foi algo muito importante. Por quê? Porque muitas vezes tem situações na rotina, no dia a dia, o qual você trazendo a sua mente e pensando, cara, como que eu posso aplicar esse princípio nessa situação para que não tivesse um conflito? E muitas vezes eu percebia que se eu tivesse agido de uma forma como o livro me traz a sugestão, teria evitado muitos conflitos que eu tive ao longo do meu dia. Então, parar um momento da leitura para refletir e absorver e processar os dados, né? Processar os textos, as frases, tudo que ele trouxe, agregou muito na minha leitura. Você também, quando estiver lendo um livro, outro gênero de livro, né? Você parar e se perguntar aquilo que você leu, se você consegue aplicar, se você já consegue, talvez, escrever um texto, fazer um resumo, e pensar e processar nas informações que você leu, é algo que agrega muito na leitura. Quarto sugestão sublinhe cada ideia importante. Isso é algo que eu percebo que é algo comum, dificilmente alguém não sublinha, né? Pelo menos com a minha experiência com pessoas conversando, com pessoas que lê, a maioria sublinha, pega o marca-texto, grava. Eu gosto de pegar um lápis de cor, que eu acho que fica melhor assim, não passa para outra página nem nada, né? Eu só marco com lápis de cor. Eu fazia isso com marca-texto, daí passei também com uma caneta, às vezes eu uso uma caneta, mas a minha preferência, quando eu tenho em mãos, é um lápis de cor e um lápis de escrever, que eu acho que fica mais agradável. Mas cada um tem a sua forma de sublinhar cada ideia importante. Tem pessoas que escrevem no celular, no bloco de notas, as ideias importantes para ter acesso também de uma forma mais rápida a essas ideias. O ponto aqui é que você precisa sublinhar as ideias importantes, você precisa extrair a essência do texto, e muitas vezes uma frase traz essa essência. E quando você, por exemplo, desse livro aqui, o primeiro princípio dos três princípios fundamentais de lidar com pessoas, ele fala sobre que as pessoas elas não assumem os seus erros. Então ele fala que não adianta você criticar, não adianta você reclamar, você precisa entender que o comum, o normal das pessoas é não aceitar que elas estão erradas.
E uma frase que eu sempre trago na minha mente, que eu sublinhei e gravei, que traz a essência do livro, e sempre quando eu lembro desse primeiro princípio, eu penso nessa frase, é que ele fala: se você quer mel, não chute a colmeia. Então, perceba que é algo simples, uma frase que eu gravei, que traz todo o conhecimento daquele primeiro capítulo. Então, foi algo que foi muito importante para que eu pudesse lembrar qual o princípio é e o que ele fala naquele capítulo. Então, muitas vezes você sublinhar, você deixar algo, quando você abre a página e você já vê, faz com que você lembre aquilo que você leu e você grave aquilo que você leu. Então, é algo comum que eu vejo nas pessoas, elas têm esse hábito, né, de sublinhar os livros, e é algo que você pode fazer também, sublinhar aquilo que você acha importante, a ideia que você gravou, que traz todo o conteúdo do livro. Antes de irmos para o quinto passo, lembrando, curte esse vídeo, se até aqui já agregou um conteúdo legal para você, e coloque nos comentários aí qual desses passos você, ou qual dessas sugestões você já faz nas suas leituras, para que assim eu possa ter um feedback de como que é o seu hábito de leitura também. Quinto passo: pegue no livro todo mês, folheando páginas ou lendo trechos. Então, o trabalho da leitura é esse trabalho de repetição. Então, um lutador, para que ele desenvolva um golpe, ele precisa ficar repetindo aquele golpe várias vezes, e por mais que ele avance, que ele aprenda outros golpes, ele precisa voltar sempre para a base e desenvolver e repetir esses golpes para que ele não venha a esquecer. A leitura é da mesma forma. Eu gosto muito de jogar tênis de mesa, e eu jogo tênis de mesa, voltei a jogar, né? Eu jogava tênis de mesa no tempo da escola, e agora eu retornei a essa prática de esporte. E o tênis de mesa é muito de repetição. Você tem que vir treinar um lado de bater na bolinha com a raquete, aí você muda para o outro e treina aqui, aí você vai para cá de novo, e assim você vai, para você para você aprender o ângulo da raquete, para você mudar de direção rápido, porque o tênis de mesa é um esporte muito rápido, e não tem outra forma a não ser a repetição. Então, os treinos de tênis de mesa é basicamente você repetir várias vezes o mesmo golpe aqui na raquete, para que você venha aprimorar. A leitura é da mesma forma. Você lê um capítulo, você lê um livro, e como que eu posso dizer? Todos os dias você vai precisar, todos os dias você vai precisar pegar o livro, ler, voltar aquilo que você já leu. Esse livro aqui do Dale Carnegie eu já li, essa é a terceira vez que eu estou lendo ele. E é engraçado que eu estava andando aqui no condomínio onde eu moro, e eu pensei, cara, vamos refletir sobre o que eu li no início desse livro do Dale Carnegie. E aí eu fiz alguns comentários e vi que, cara, esqueci o terceiro princípio de como lidar, o princípio fundamental do livro de como lidar com pessoas. E aí eu tive que pegar o livro, voltar. Aí quando eu li o primeiro ali, título, e li um pouquinho da primeira página, eu já relembrei o conteúdo. Então, leitura tem muito disso, você voltar, você ir, ler novamente, depois de um mês pegar aquele livro, folhear. Aí se você vai falar sobre o livro para alguém, é interessante você só dar uma olhada para você voltar alguns conteúdos, e assim você vai. À medida que você desenvolve a leitura, fica mais fácil você lembrar dos livros, e fica mais fácil você seguir para outros livros e gravar mais os conteúdos. Atualmente ela vai sendo treinada para a leitura. Então, é muito importante esse desenvolvimento. Se você está no início desse hábito da leitura, como eu estou voltando a ler todos os dias, parece que fica ainda mais difícil você lembrar de livros, lembrar de trechos e frases, e realmente você precisa ter esse trabalho, esse esforço da leitura. Muitos pensam que a leitura é algo fácil, né? Só sentar, fica sentado e tal, mas não. Ela tem um esforço mental, e às vezes, às vezes não, mas sempre existe um cansaço mental, e quando você está lendo, você vai cansando, e você precisa fortalecer a sua mente. Próximo passo, sexto,
Sexta sugestão que ele traz nesse livro é: aplique esses princípios sempre que possível. Utilize esse livro como um guia para ajudá-lo a resolver os problemas do dia a dia. Então, eu acredito que esse sexto passo ele fica muito junto com o terceiro passo, que é você se perguntar como aplicar cada sugestão. Como eu falei, esse livro é um livro de como lidar com pessoas. Então, você vai viver situações no teu dia a dia, o qual você precisa mudar muitas vezes a tua atitude, como o que você fez, a tua atitude, a tua tomada de decisão naquela situação. Talvez aquela situação já passou e você lidou de uma forma errada com aquela situação. E você lendo um livro como esse, você se pergunta o que você poderia ter feito diferente diante daquela situação. E na próxima vez que você tiver uma situação parecida, agora você já refletiu, já pensou e pode aplicar de uma forma melhor aquilo que você está aprendendo nesse livro. Então, constantemente volte e aplique os princípios dos livros do qual você está lendo. Às vezes é engraçado, tem certas conversas que você tem ao longo da sua semana, que são conversas no qual você pode puxar coisas que você estava lendo. Então, nossa, eu li um negócio muito interessante que vai nos trazer o entendimento aqui dessa situação. Ou, ó, que interessante que eu li nesse livro, ou não precisa citar que foi de um livro, mas só usar aquilo que você leu. A leitura traz isso e é muito gostoso, é muito legal quando você percebe que você está aumentando o seu vocabulário, a sua reflexão, você está aumentando a forma como você pensa e organiza as suas ideias. Então, sempre busque aplicar aquilo que você está lendo no seu dia a dia. Sétimo passo: transforme seu aprendizado em um jogo. Dê uma pequena quantia pré-determinada a uma pessoa de confiança toda vez que ela pegá-lo violando um princípio. Esse sétimo passo, sendo bem sincero, eu não fiz. Não quis fazer, mas se você precisa disso, né, precisa transformar isso num jogo para que você aplique aquilo que você está lendo, se você quer muito fazer dessa forma, você pode seguir essa sugestão. Pegar uma pessoa que tem conhecimento do livro, ou você vai precisar ensinar essa pessoa, e essa pessoa precisa estar atenta à forma como você lida no teu dia a dia, e com certeza, né, estará ganhando uma quantia em dinheiro ou alguma coisa que você ofereça a ela, sempre que pegar você violando, e ela vai fazer isso porque vai querer ganhar, né? Mas se você quiser seguir, eu não fiz por escolha minha mesmo. Oitava sugestão: cheque seu progresso toda semana. Pergunte a si mesmo que erros cometeu, onde progrediu, que lições aprendeu para o futuro. Então, também está muito linkada a 6 e a 3, que fala sobre essa aplicação. Você pode aplicar de diversas formas, como ele falou, semanalmente, diariamente, mensalmente, e o que você vai levar para o teu futuro, né? Como eu disse num dos vídeos que eu gravei, a leitura ela precisa ser transformadora. E você terminar uma leitura de um livro, ela precisa mudar a sua consciência. Você precisa perceber ao longo da leitura que isso tem acontecido. E talvez semanalmente, eu não sei qual é a sua frequência de leitura, quantas páginas você lê por dia, mas esse livro, por exemplo, ele tem, acho que é 254 páginas, então eu não sei quanto tempo que você levaria para ler esse livro. Mas ao longo da leitura você precisa fazer esse checklist, voltar, ver como que você está aprendendo, aplicando e o que você vai levar desse livro para a sua vida. E a sugestão 9, faça anotações num caderno, registrando como e quando você aplicou os princípios. Essa é uma forma também de você trazer à sua mente, né? Escrever num caderno, fazer um resumo e principalmente aqui, como é um livro de relações humanas, como que você aplicou no seu dia a dia esses princípios que você aprendeu com esse livro. Dá um certo trabalho, né? Você precisa estar ativo nisso, né? Ao longo do teu dia você precisa estar ali atento à forma como você está lidando com as coisas e você precisa dedicar um tempo para fazer essas anotações, mas isso é muito importante. Se realmente você quer aprender aquilo que você está lendo, você precisa fazer
dessa forma. Aqueles que tentaram passar em concursos e provas sabem como que é a forma de estudar para concursos. Você faz resumo, faz mapas mentais e assim para você gravar aquele conteúdo. Na leitura de livros não muda muito. Você precisa realmente se esforçar para gravar aquilo que você está lendo. Não vai ser de uma forma, não vai ser uma forma assim tão fácil assim, né? Você gravar um conteúdo. A não ser que você esteja lendo realmente uma leitura para passar o tempo, uma leitura mais rápida, talvez a leitura de história, porque tem diversas formas de ler, né? E aqui, nesses princípios, eu estou trazendo uma forma de leitura para que você absorva o máximo possível o máximo possível do conteúdo desse livro. Esses são as 9 sugestões do Dale Carnegie para a leitura do próprio livro dele, né? Que ele traz, como fazer amigos e influenciar pessoas, perdão, e que você possa aplicar realmente na sua leitura, que você possa aplicar para outros livros que você esteja lendo. Esse livro é um livro que eu gosto muito, como eu disse, e se você quiser ler, ele é um livro muito bom. Então, que você possa realmente levar a sério e ler com profundidade os livros do qual você selecionou. E como eu já falei, né, tem livros que não merecem essa atenção e é uma leitura mais rápida, já é suficiente, mas tem livros que você precisa dedicar realmente essa atenção. Assim eu chego ao final desse vídeo. Muito obrigado você que ficou até aqui, até esse momento. Comenta aí nesse vídeo como tem sido a sua vida de leitura, como você tem se desenvolvido e que sugestão que você dá para outros leitores, além dessas que eu trouxe desse livro, baseadas no Dale Carnegie, nesse livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.